Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já começa deixando o seu like aí que vai ter muito conteúdo bacana nesse vídeo. Hoje eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Eu abri uma caixinha lá no Stories do meu Instagram. E já faz até um tempinho, eu diria que assim, talvez umas 4 semanas. Eu quero pedir desculpa a vocês pelo tempo que levou, mas vocês viram aí, né, que a gente teve a viagem do motorhome, a gente teve a mudança e só agora que as coisas estão começando a voltar para o lugar. Então eu não consegui gravar esse vídeo antes disso, mas hoje eu tô aqui para gravar. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta na caixinha. Eu lembro que nesse dia eu abri a caixinha de pergunta e eu fiquei, ai meu Deus, né? Se ninguém me mandar pergunta, como é que eu vou fazer o vídeo depois? Mas nesse dia eu fiquei tão feliz porque choveu de perguntas. Vocês perguntaram assim sobre tudo, sobre a educação dos filhos, sobre maternidade, sobre morar aqui nos Estados Unidos. E eu já vou responder tudo pra vocês. Vamos lá, a primeira pergunta. Vou pegar aqui meu celular, porque eu salvei tudo aqui, né? A primeira de todas é: como organiza sua rotina da casa? Você cozinha todo dia comida fresca? Congela? E a limpeza? Tá, vamos uma coisa de cada vez. Primeiro, a comida. Eu cozinho sim, mas, por exemplo, agora os meninos estão no Summer Camp, né? Que é a colônia de férias. Então, eles tomam café da manhã em casa. O nosso café da manhã é super simples, geralmente é um pão com ovo, com frutas, sempre tem frutas. Daí eles vão ou para a escola, eles estão indo para a colônia de férias, passam o dia todo, almoçam lá, comem o lanchinho da manhã, o lanchinho da tarde, e aí eles voltam para casa para jantar. Então a refeição que eu faço em casa é o jantar. E aí eu geralmente cozinho arroz, feijão, uma carninha, às vezes a gente pega fora também arroz, feijão, uma carninha, uma salada, mas eu diria que não tem uma carga muito grande, porque é mais só o café da manhã e o jantar. No final de semana, às vezes a gente come fora, ou eu cozinho também, e como é final de semana, tudo bem. Então eu não costumo congelar comida, simplesmente por não ter o costume mesmo. Eu não acho que a comida tem o mesmo gosto. Com relação à limpeza, a gente tem uma pessoa de confiança que vem limpar a nossa casa uma vez por mês, porque não dá para ser mais do que isso, né? É um valor assim significativo, então a gente chama ela uma vez por mês e nesse período eu vou mantendo a limpeza, assim. Eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não sou de forma alguma a louca da limpeza, que ama limpar, que fica esfregando tudo, de jeito nenhum. Se eu vejo alguma coisa suja, eu vou lá e limpo, mas tem uma programação de limpeza semanal, não sei o que lá, não. Se algo tá sujo, tá me incomodando, eu vou lá e limpo. Se não, ela limpa quando der um mês, né? Até porque, assim, tem muitas coisas já que a gente como mãe, como mulher, tem no nosso prato, né? Eu sou uma mãe empreendedora, que eu trabalho de casa, então além disso, tem as necessidades das crianças, de arrumar as coisas para a escola, de fazer a comida, de organizar as coisas de casa. É muita coisa. Então, assim, eu tento ser bem tranquila com relação a isso, de não ficar, tipo, me cobrando muito. Ai, meu Deus, já faz não sei quanto tempo que eu não passo o aspirador, então eu preciso passar. Ai, já faz não sei quanto tempo. Não. E agora a gente comprou, deixa eu até tirar a câmera para mostrar aqui para vocês. Agora a gente comprou ali o Roomba, né, o robozinho, que era uma das aquisições que eu queria faz muito tempo comprar aqui para casa, e veio o Prime Day, que é a promoção do Amazon, foi Prime Day, veio Prime Day, foi Prime Day, a gente só comprou agora. Mas é isso. Mais uma pergunta. Bel, poderia dar dicas de como falar sobre Deus para crianças de 2 anos? Gente, eu amo esse assunto porque quando eu tive o meu encontro com Deus, com Jesus, assim, de uma forma genuína, ele mudou minha vida e a gente precisa de um relacionamento com Deus. E eu quero muito que os meus filhos tenham também. É algo que faz, né, muito bem pra gente e é o motivo pelo qual Deus nos criou, para que a gente tivesse comunhão com Ele. Então eu gosto muito desse assunto. E assim, eu acho que não precisa ser algo pesado na nossa vida, não precisa ser rígido. Assim, aqui em casa a gente vai todo domingo para a igreja. E o que é que eu busco fazer, né? Se tem alguma situação do dia a dia na qual eu possa
falar de Deus para eles, eu acho que é o mais interessante, porque fica algo natural, sabe? Não fica... Vamos agora falar sobre Deus. Eu acho que isso deixa algo mais pesado, tanto para você que vai ficar se cobrando e tanto para as crianças que vão ficar, nossa, mas agora eu tô brincando, mamãe, por que você quer fazer isso? Então, sempre que tem uma oportunidade no meu dia de algo que está acontecendo ali no momento, eu vou e falo. Até porque tem um livro muito incrível que eu já li, que eu acho que chama Becoming a Woman of Influence, né? Se tornando uma mulher de influência. E ele fala que uma das maneiras que a gente pode ensinar para qualquer pessoa sobre Jesus chama walking and talking, andando e conversando. Que quer dizer, à medida que a gente vai vivendo a nossa vida, que as coisas vão acontecendo, a gente vai encontrando oportunidade de falar sobre Jesus. Então eu acho que essa é uma forma muito bacana que a gente tem de falar sobre Deus para os nossos filhos, e eu falo assim, com a verdade mesmo, 100% da verdade do que eu sei sobre Deus. Eu não sei de tudo, não fico enrolando, inventando coisa. O que eu sei eu respondo, o que eu não sei eu posso procurar saber, eu posso pesquisar, ou se é um dos mistérios de Deus, essa é a resposta que eu dou para eles, que um dia a gente vai descobrir, um dia a gente vai saber, porque a gente vai poder perguntar para Jesus. E outra maneira que eu acho muito legal é fazendo devocional com as crianças. Teve um devocional muito bacana que eu li com os meninos, que é o devocional do The Commander. Eu até já falei dele aqui, já mostrei ele, vocês viram um vlog com a gente lendo esse devocional, depois eu mencionei num vídeo, porque eu achei ele muito incrível. Ele é um devocional que é fácil de entender, que ele tem sempre uma aplicaçãozinha para a vida real, e é um devocional com historinhas contadas, então é algo super leve, fácil de entender e que realmente se aplica à vida, sabe? Ensinando princípios cristãos, nossa, maravilhoso. Acho que essa é uma maneira bacana também que se torna leve e divertida. A fase dos 2 anos é difícil mesmo? Meu pequeno está testando nossos limites. Ele acha que manda, diz que manda e quer fazer tudo do jeito dele. Como explicar para uma criança de 2 anos que ele não manda, que ele precisa tomar banho na hora que mandamos sem fazer birra? Colocar em um banquinho de castigo pode ajudar? Vamos lá. Por que que a criança tem esse negócio de querer mandar, de achar que ele que decide tudo? É o seguinte, 2 das maiores necessidades emocionais do ser humano e das crianças também é de ter amor e de ter poder, né? De se sentir significante e pertencente. Então, os nossos filhos, eles têm essa necessidade de poder também, de sentir que tem um controle sobre a própria vida. É uma necessidade do ser humano e a gente tem que reconhecer que a criança também tem essa necessidade. Então, o que é que a gente faz para suprir essa necessidade de uma maneira positiva e reduzir a frequência com que eles vão querer ter essa necessidade de poder de maneiras negativas, numa hora que não é apropriada? Para suprir essa necessidade de maneira positiva, o que a gente vai fazer? A gente vai dar escolhas sempre que possível para os nossos filhos, quando as coisas são negociáveis, quando é aceitável. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar é para escolher a roupa. Se a gente vai ficar em casa ou se a gente vai para o parquinho, deixo livres para escolher a roupa. Então, dessa forma, eles sentem que têm controle sobre a própria vida. Outra coisa que a gente pode fazer é, filho, você quer ler o seu livro agora ou você quer brincar com um brinquedo? Filho, você quer fazer a lição de casa agora ou fazer a lição de casa depois do jantar? Então, assim, você não tá dando a opção de fazer ou não fazer a lição de casa, porque não é negociável, tem que fazer, mas você tá dando a opção de fazer antes ou depois do jantar? Então, é dar opções sempre que possível com coisas que são aceitáveis. Por isso que é importante você estabelecer as opções. Então, vamos dizer que você fala, filho, você quer beber hoje no copo amarelo ou azul? Ah, eu quero beber no verde. Então amanhã você escolhe qual copo você quer. E você mantém as suas 2 opções. Porque se você der a terceira opção que ele quer, ele toda vez vai querer criar uma nova opção. Eu preciso melhorar muito nessa de seguir as 2 opções ou 3 opções, seja lá quantas forem que eu dei.
mas é uma maneira muito bacana de deixar com que seu filho participe, com que ele se sinta que tem poder, que tem controle sobre a própria vida. E quando a gente faz isso de uma maneira positiva, de uma maneira que é aceitável para nós, a gente reduz as chances dele fazer isso de uma forma negativa, de querer ficar brigando com tudo, de querer ficar no bate e volta com a gente, né? Então, abastecer o tanquinho deles de muito amor, de muito carinho, de muita atenção e dar essas opções reduz a birra, né? Mas a gente precisa entender também que muitas vezes não vai ser possível eliminar esse sentimento de raiva ou de frustração. A criança tem sentimentos igual a nós e ela vai sentir isso. E quando ela sentir isso, a gente precisa acolher, mas a gente se mantém firme, mas o banho precisa ser tomado. Então, o que você pode fazer? Você pode dar opções. Você quer tomar o banho antes do jantar ou depois do jantar? Ou você pode dizer, quer tomar banho de chuveiro ou de banheira? Não sei a idade do seu filho, aqui é porque eu tenho aquela banheira em casa, né? Então, pode ser. Então, você vê a opção que faz sentido para você. Você quer tomar banho com esse brinquedo ou com esse aqui? Você quer tomar banho sozinho ou você quer a ajuda da mamãe? Então, você já dá várias opções para o seu filho para que ele supra essa necessidade de poder e controle. E aí ele já vai ser assim mais difícil dele ficar relutando com o banho ou com outras coisas. Espero que essa dica ajude. Quanto a colocar de castigo no banquinho, eu já fiz isso no passado, porque até aquela Super Nanny, eu não sei, é um programa que tem aqui nos Estados Unidos, ela faz isso. Mas o que é que acontece? Esse negócio de colocar no banquinho não funcionou pra mim e ele não funciona. Por quê? Primeiro de tudo, você tá dando um castigo que não faz sentido com o problema que aconteceu, né? Na maioria das vezes, porque por que esse castigo vai fazer sentido? Na verdade, não é um castigo que você tem que dar, é uma consequência, de preferência, consequência natural, que é uma consequência que realmente vai acontecer com a escolha do seu filho. Por exemplo, vamos dizer que tá um dia super quente lá fora e o seu filho quer usar o casaco. Deixa usar o casaco, a consequência vai ser que o seu filho vai ficar com calor lá fora, ele vai perceber que é melhor ficar sem o casaco e muito provavelmente vai tirar, ou da próxima vez não vai vestir o casaco. Não é muito melhor que ele aprenda com uma consequência natural do que você imponha que não use o casaco, rola aquela confusão inteira e o seu filho nem vai aprender por que não deveria usar o casaco. Então, a gente sempre dá preferência a consequências naturais, que são consequências que vão acontecer decorrentes da escolha dos nossos filhos, ou a gente pode ter consequências lógicas, que são consequências que têm a ver com o que aconteceu. Por exemplo, você fala para o seu filho guardar o brinquedo, seu filho não guardou, o que vai acontecer? Você diz, então, filho, esse brinquedo aqui eu vou ter que tirar ele por uma semana que vem eu te dou esse brinquedo. A gente precisa aprender a guardar os brinquedos. Se você não aprender a guardar os brinquedos, como que eu vou deixar você brincar com eles? E sempre de uma maneira firme e de uma maneira positiva e gentil. Espero que ajude mais uma vez. Vamos ver outra pergunta. Seus filhos não falam português? Olha, meus filhos falam um pouco de português. Eu não sei se vocês já viram aí nossos vídeos, para quem não viu, corre aí na nossa galeria de vídeos aqui do YouTube, do canal. Tem diversos vlogs, você vai ver que a gente fala com eles 95% ou mais do tempo em português e eles respondem a gente em inglês. Eles tiveram muito mais exposição ao inglês do que ao português, até porque a gente morou em Spokane, que não tinha nenhum brasileiro, era só eu, o David e duas famílias que a gente conhecia. Então eles tiveram muita exposição ao inglês na escola, com as pessoas de Spokane, a gente morou lá, eu acho que chegou a ser 3 ou 4 anos. O Samuel tem 7, então 4 anos da vida dele foram falando inglês. Inglês é a primeira língua deles, mas eles falam um pouco de português sim, e desde que a gente mudou para a Flórida, tem sido um progresso muito grande e tem sido uma construção, né? Que a gente veio de Spokane, porque lá a gente falava muito o inglês, mas agora eu tenho sido super rígida comigo mesmo e disciplinada em falar mais português com eles. Então tá melhorando e eles estão falando cada vez mais. Você pretende morar no Brasil um dia?
Não sei. No momento eu não pretendo morar no Brasil, não pretendo sair daqui de Orlando. A gente já mudou para Califórnia, para o estado de Washington. E assim, já foi mudança demais na nossa vida. Os meninos têm 7 e 5 e o Dandan vai fazer 5 anos agora. E foi muita mudança para eles, muita mudança para nós. E assim, tô pronta para ficar quieta aqui e não mudar mais para canto nenhum. Mas se um dia a gente vir que faz sentido para nossa família mudar no Brasil, podemos ir também. O que eu tenho no meu coração é de trabalhar para poder prosperar e ir mais vezes no Brasil, né? 1 ou 2 vezes por ano, 2 vezes por ano, ou até mais, quem sabe, seria assim um sonho. Então é isso que eu quero, mas no momento não pretendo voltar a morar no Brasil. O que mais te aperta o coração em estar longe da família? Ai, o que mais me aperta o coração em estar longe da família são as datas especiais, as ocasiões assim que você não falta por nada na vida. E isso dói demais no meu coração de perder algumas ocasiões dessa. Eu perdi o casamento da minha irmã. Foi uma tristeza muito grande para mim no dia. Eu perdi a posse da prefeitura de Natal do meu pai. Foi outra tristeza muito grande para mim. Eu perdi a campanha do meu irmão. Eu perdi inúmeras coisas, sabe? E não poder passar o Dia das Mães com minha mãe, o Dia dos Pais com meu pai, os aniversários, isso dói demais. Esse último Dia das Mães, agora de 2021, eu passei sozinha em casa com os meninos, porque o David estava trabalhando. Então eu coloquei na minha cabeça que era só mais um dia, que não tinha nada e segui, mas fiquei triste nesse último Dia das Mães. Acho que foi um dos que mais me abalou, assim, de passar sozinha, porque o David, ele trabalha em restaurante, então geralmente ele passa os feriados trabalhando e eu fico sozinha com os meninos. Mas é isso, né? A gente tem que agradecer que ele tem um trabalho, que agradecer que supre as necessidades da nossa casa junto com o meu trabalho e sempre agradecer, sabe? A gente não pode ficar reclamando dessas coisas, não. Mas isso é uma das coisas que mais aperta, é não poder estar com eles nos momentos, assim, super especiais. E não vou mentir que os momentos de dia a dia também, assim, ir pro salão com a minha mãe, comer sentada na mesa com a minha mãe, de repente num domingo, com a minha irmã, com a família, com meu pai. Então, isso dói bastante, né? Mas aí a gente concentra tudo isso em uma ida ao Brasil e tenta fazer com que seja super proveitoso. Pontos positivos e negativos de morar fora. São muitos pontos positivos e negativos. Eu vou colocar aqui na descrição um vídeo que eu fiz com 13 pontos positivos sobre morar aqui na Flórida e outro vídeo que eu fiz com 5 pontos negativos sobre morar aqui na Flórida. Então eu vou colocar esses aqui embaixo. O que foi mais difícil na maternidade? Nossa, gente, algumas coisas bem difíceis na maternidade. Eu vou falar assim desde o começo, né, e como foi desenvolvendo isso. Primeiro de tudo, muito difícil foi a mudança no meu corpo. Eu não tinha noção alguma que eu ia ter meu filho, que ainda ia ficar parecendo que estava grávida por algumas semanas, com a barriga enorme, com aquela cicatriz enorme, e que a minha barriga ia mudar para sempre, assim, a minha barriga não é mais a mesma, ela tem estrias, ela tem bastante pele, então isso para mim foi um susto muito grande. Eu acredito que naquela época ninguém falava disso, ninguém postava sobre isso nas mídias sociais. Hoje em dia muita gente posta, eu mesma já postei sobre isso, então há uma normalização muito grande acontecendo, né? Um movimento aí de normalização desse corpo pós-parto nos meses e anos mais recentes que não existia na minha época, então foi um choque muito grande para mim. O que mais foi difícil? Amamentar. Eu não consegui amamentar o meu primeiro filho, eu só consegui amamentar o Daniel. Então foi muito difícil, eu também não tinha noção de que seria difícil desse jeito, porque eu pensei que era um processo natural, fácil, que a gente aprenderia de primeira. Não imaginei nunca que eu sentiria dor. E eu senti muita dor nos primeiros 12 dias. Que na primeira vez eu tive assim um baby blues, né? Assim, tipo
não chega a ser uma depressão, mas chega a ser, né, passar pelo puerpério assim com muita tristeza e alegria, um mix de emoções muito louco. E eu tive isso bem acentuado assim no do Samuel. Eu lembro eu chorando várias vezes, pensando, meu Deus, o que eu fiz? A amamentação, a dificuldade em amamentar teve muito a ver com essa tristeza. Eu não tive a força emocional que eu precisava para poder vencer aquela primeira dor, e também tiveram outras coisas. O Samuel tinha a linguinha presa, acho que teve mais coisa também pela qual eu não conseguia amamentar. Então a amamentação foi bem difícil quando eles nasceram, mas eu consegui uma vez, não consegui da outra. E outra coisa que é bem difícil, que todo mundo sabe que é muito difícil, é educar as crianças, e eu sinto cada vez mais essa necessidade de aprender mais, de estudar mais, de entender mais sobre as nossas emoções, sobre o nosso comportamento, sobre o das crianças, de entender mais sobre o ser humano, sobre o nosso cérebro, sobre tudo, para que eu possa educar eles com excelência, porque, como eu já falei aqui algumas vezes, eles serão o futuro desse mundo, minha gente. E a mudança que o mundo precisa viver, ela começa primeiro em nós, né, percebendo aquilo que a gente pode melhorar, estudando mais, aprendendo mais, e nos nossos filhos também, com a educação que a gente dá para eles. Já vi que você é muito feliz aí, mas saudade, como você consegue administrar? Já conversamos sobre isso, né? Os meninos falam 2 idiomas? Também já conversamos sobre isso. E isso resume todas as perguntas que vocês fizeram. Agradeço demais se você está assistindo até agora. E queria convidar você que não se inscreveu ainda no canal, apertar aí no botãozinho de inscrito, apertar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal, que eu falo muito sobre maternidade, sobre nossa vida aqui nos Estados Unidos, faço bastante vlog e falo muito sobre a educação dos filhos, que eu acho que é algo muito, muito importante que a gente precisa cada vez mais buscar aprender e se educar em relação a isso, para ter uma educação positiva e respeitosa com nossas crianças. Eu acredito que isso faz toda a diferença na vida deles e que isso vai capacitá-los emocionalmente para lidar com as coisas que a vida vai jogar na frente deles, né? Muito obrigada e um grande beijo e fica com Deus.